E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E na verdade é uma pergunta para mim mesmo. A quem você serve? A quem eu sirvo? A palavra fala em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque servirá a um e desprezará o outro. Amará a um, odiará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao dinheiro. A quem você tem servido? A quem eu tenho servido? Então, queridos, e servir, como nós vemos aí, no versículo 24, Mateus capítulo 6, que eu citei para vocês, servir tem tudo a ver com amar. E esse é o grande mandamento que o Senhor nos deixou: amarás o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Amar a Deus é o primeiro mandamento. Então, se nós temos amado a Deus, nós serviremos a Ele. Amar tem tudo a ver com servir. Servir tem tudo a ver com amar. E sobre esse assunto, às vezes, tão sensível, tão delicado, eu queria ler alguns versículos com vocês nesse vídeo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 até o versículo 19 aproximadamente, fala da relação do homem com o dinheiro, com a vontade do homem em ter riquezas. O que a palavra nos ensina em relação a isso? Lá em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 7 fala que nós não trouxemos nada para esse mundo e desse mundo nós não levaremos nada. Então, tendo nós, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 6, tendo o homem o que comer e com que se vestir, deve estar satisfeito. Aqui a palavra nos ensina a sermos contentes com aquelas necessidades básicas, necessidades como comer, como vestir. Mas por que tanto o homem busca de maneira até louca, desenfreada, as riquezas? Se o Senhor nos orienta na palavra que nós devemos estar satisfeitos se tivermos supridas as nossas necessidades básicas. No versículo 9, a palavra diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e o destino deles é a ruína e a destruição. Queridos, o que a palavra está nos dizendo é que se você ou se eu queremos sermos ricos, iremos cair em tentação. O nosso destino será a ruína e a destruição. Você pode conferir lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Então, querido, sim, é errado você querer ficar rico. É errado você buscar por riquezas. Você ter no seu coração um anseio pelas riquezas. É o que a palavra está falando. Aqui o versículo diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. No versículo 10 completa, naquele versículo tão famoso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé. E o que nós temos que fazer se é errado ter no coração essa ânsia, essa cobiça por ser rico? Qual deve ser o nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus? A palavra continua: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, ou seja, desse anseio por riquezas, e busque a justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. O foco nosso, queridos, deve ser a eternidade. Mas então, aqueles que são ricos, qual deve ser o posicionamento dos ricos? A palavra nos instrui em relação a isso. Versículo 17, 1 Timóteo 6. Ordene aos ricos, aos que são ricos, que não sejam arrogantes, que não coloquem nas riquezas a sua segurança, entendendo que se são ricos, se têm condição financeira de alguma maneira próspera, é porque o Senhor deu a eles. E que não devem colocar a sua esperança na incerteza da riqueza, mas que eles devem praticar o bem com generosidade, boas obras, ajudando ao próximo. Aqueles que são ricos devem, então, não confiar nas riquezas, ter a convicção que o Senhor é que supriu isso na vida deles, e devem, com o que eles têm, serem generosos, ajudar em boas obras, para que ajuntem para si o verdadeiro tesouro, a verdadeira vida, que é a eternidade. Então, querido, que nessa tarde ou nessa manhã você seja de alguma forma impactado a transformar a sua mente e o seu coração, que o seu tesouro não seja as coisas dessa terra, mas esteja no Senhor e na eternidade. A quem você serve?